Então, Santa Hildegarda de Bingen nasceu em 1098 na região da atual Alemanha. Ela é a 10ª filha dos pais dela e ela já chamava atenção desde que ela era criança por causa do amor que ela tinha por observar as coisas de Deus, né? Ela poderia ficar horas observando os animais, as plantas, as pedras, tudo que fosse referente à natureza, ela gostava de observar. Ela tinha um gosto muito grande por isso. E aos 8 anos de idade, em uma visita ao mosteiro beneditino, ela sentiu a vocação dela da vida religiosa e já entrou no mosteiro desde criança, que era uma coisa comum na Idade Média, crianças já iniciarem a vocação religiosa delas, né? Atualmente isso é uma escolha que vem da própria pessoa e geralmente ela pode entrar a partir dos 18 anos, né? Quando ela tem a autodeterminação, né? A suposta autodeterminação para fazer isso. Mas naquela época era comum que crianças já ingressassem no início da vida religiosa. Foi o que aconteceu com a Santa Hildegarda, que começou a vocação religiosa dela com 8 anos de idade. Desde criança ela já chamava atenção por vários aspectos, né? Não só esse de ficar observando a natureza, né? Mas ela era uma criança muito inteligente e ela também era muito esclarecida, ela tinha uma sabedoria acima do comum para uma criança, né? E também ela tinha uma coisa que chamava muita atenção, né? Tanto nos pais dela quanto nos formadores dela quando ela entrou no mosteiro, né? Que é o fato de que ela se recusava a comer certos alimentos. E no começo pensaram que era birra, que era tipo coisa de não gostar, né? De criança, falar, não como isso, não como aquilo. Só que começaram a perceber que as coisas que ela deixava de comer e as coisas que ela colocava no lugar, né, daquelas coisas que ela se recusava a comer, faziam com que a saúde dela fosse melhor. Ela era uma criança bem saudável por causa desses hábitos dela, né? E então começaram a perceber que ela já tinha um certo, quase que um entendimento natural da natureza, né? Um entendimento que parecia que ela já sabia daquilo sem precisar estudar, sabe? E aí aí na vida religiosa dela, ela conseguiu, né, estudar bastante, né? Ela foi evoluindo na espiritualidade, ela teve excelentes formadoras, né? E quando chegou na fase adulta, ela tinha bastante conhecimento já de várias áreas, né? Tinha da filosofia e da teologia, mas naquela época principalmente teologia, né? Na Idade Média o estudo, né, das casas religiosas era principalmente voltado para a teologia, né? Então ela tinha um estudo bem interessante da teologia, mas que já tinha um fundo filosófico, né? Porque a teologia ela anda de mãos dadas assim com a filosofia, a teologia é quase que uma área, né, da filosofia, então na teologia já tem muita filosofia. Mas ela também estudou música, ela lia outras formas de arte, né, como romances e poesias, e também a gente tinha adquirido um conhecimento das coisas naturais, né, um conhecimento de plantas, principalmente de plantas, né, mas também de outras coisas como pedras e animais também ela já tinha conseguido obter um certo conhecimento também. Só que como o foco dela era no uso dessas coisas, né, no uso prático, foi principalmente plantas, né? Ela escreveu 2 livros sobre isso depois, quando eu chegar na parte das obras dela eu vou falar. Então conforme ela ia usando, né, as plantas de uma forma medicinal para curar pessoas que tinham certas doenças, ela sempre tinha resultados positivos, né? E ela tinha conhecimento das plantas daquela época que não existiam naquela época, não eram coisas que tinham como estudar naquela época, que exigiam um conhecimento científico que na época ainda não tinha se desenvolvido, né? Mas ela de uma certa forma já sabia disso, né? Então você percebe que o Espírito Santo já iluminava nela um conhecimento que era sobrenatural, né? Porque ela não tinha como obter aquele conhecimento de forma natural.
E aí, além dela ser essa médica, né, essa médica informal que mexia com as plantas e tudo mais, que é provavelmente a característica dela que é a mais conhecida, né? Ela também era um exemplo de santidade muito grande na casa dela. Ela era muito sábia, ela vivia as virtudes de uma forma muito evidente, tanto que quando a chefe da casa dela morreu, ela indicou a Santa Hildegarda para substituir ela, mas a Santa Hildegarda, por humildade, recusou. Mas a próxima chefe da casa que sucedeu, né, anterior, deu para Santa Hildegarda várias funções ali dentro da casa que quase colocava ela numa posição de liderança, assim, por mais que ela tivesse recusado. Ao longo da vida dela, ela escreveu, pelo que eu vi aqui, eu acho que ela escreveu mais contos, porque fala que ela foi dramaturga, só que eu não encontrei nenhuma história escrita por ela. Mas provavelmente ela escreveu alguns contos. Mas ela também escreveu poesias, porque ela era poetisa, e ela também escreveu músicas, que inclusive você consegue encontrar no YouTube e no Spotify performances dessas músicas dela. São músicas católicas, né? São músicas com essa característica religiosa, mas também tem características medievais, né? Instrumentos medievais, a tradicional música medieval que a gente ouve em alguns lugares, é quase que uma mistura de música religiosa com música medieval, é bem interessante. Enfim, então ela era musicista, poetisa, dramaturga, médica informal, teóloga. Ela sabia tocar algum instrumento? Então, ela sabia tocar os instrumentos da época, só que eu não peguei o nome de nenhum, mas ela sabia tocar alguns, porque as músicas que ela compôs são músicas multi-instrumentais, sabe? Que tipo, não são coisas simples, né? Por serem músicas religiosas, envolve mais de um instrumento. Provavelmente ela sabia tocar eu vi uma imagem dela que ela estava de frente ao que provavelmente era um órgão. Só que eu não sei se na época dela já era chamado de órgão, se era como é hoje em dia, né? Se era desenvolvido como é hoje em dia. Mas, bom, aí quando ela já estava mais velha, justamente por ela ser um exemplo de santidade, por ela ser muito estudiosa, ter muito conhecimento de teologia, ela foi enviada para pregar, e muitas pessoas iam ouvir as pregações de Santa Hildegarda. Ela ficou muito famosa pelas pregações dela. Ela morreu em 17 de setembro de 1179, aos 81 anos de idade. Ela viveu bastante para a época dela, né? Final do século XI e a maior parte da vida dela no século XII. Ela foi beatificada em 1324 pelo Papa João XXII. Mas a data da beatificação dela não é conhecida, né? Tipo, o Papa João XXII permitiu a veneração pública dela em 1324, então a gente só sabe o ano, né? Da mesma forma que a gente só sabe o ano do nascimento dela, não tem nem a data do nascimento nem a data da beatificação dela. A gente sabe que a morte dela foi no dia 17 de setembro. Ela foi canonizada em 1584 pelo Papa Gregório XIII, e o Papa Bento XVI reafirmou, né, a santidade dela em 10 de maio de 2012. E também foi o próprio Papa Bento XVI que proclamou ela uma doutora da Igreja, em uma carta apostólica de 7 de outubro de 2012, pouco antes dele renunciar, né? Acho que menos de um ano antes dele renunciar. Então, por mais que ela tenha sido a primeira doutora da Igreja, cronologicamente falando, ela não foi a primeira mulher a ser proclamada doutora da Igreja, né? Mas, se você for ver, ela é a primeira a ter existido, né? Ela foi proclamada depois, mas é a primeira. Aí as obras dela, tem obras de teologia, né, que tem um fundo filosófico, né? Vocês conseguem encontrar pessoas que estudam a metafísica da Santa Hildegarda, né, que ela teve a própria
meio que uma certa linha de pensamento filosófico e teológico, né? E as obras teológicas delas são Liber Civias Domini, Liber Vitae Meritorum e Liber Divinorum Operum. São 3 livros de teologia. E ela tem 2 livros de ciência natural, que é onde ela compila o conhecimento de plantas dela, que são os 2 livros de longe mais famosos dela, né? O que mais se fala dessa santa é o conhecimento dela das plantas. Um desses livros é a Física e o outro é a Causa e Cura, que é Causa e Cura, né? Então, Física e Causa e Cura. Ela também escreveu músicas e poesias. Aqui a gente tem a Symphony Harmoniae Celestium Revelationum, que é um conjunto de 77 peças de música. Ordum Virtutum, que é uma obra de música sacra. Aí aqui tem Literae Ignotae e Lingua Ignota, que provavelmente são 2 obras de poesia dela. Aí ela tem outras obras aqui que estão listadas que provavelmente também são de teologia, né, estudos religiosos. Bom, a Santa Hildegarda, a última coisa que eu queria falar sobre ela, né, é que tem muitas ideias erradas sobre ela, né? Por ela ser uma mulher na Idade Média, que é a primeira doutora da igreja, que mexia com ervas medicinais, era uma médica informal, né? E por ter feito todas as coisas que ela fez, muitas pessoas atribuem a ela coisas que são completamente erradas e completamente opostas à doutrina da igreja católica, né? Eu já vi feministas falando de Santa Hildegarda, falando que ela foi um símbolo feminista e tudo mais, porque ela lutou contra a opressão das mulheres na Idade Média e que ela tinha aspectos de bruxaria, né, por causa desse lance dela mexer com ervas. Só que tudo isso aí são ideias erradas. Ela, na verdade, foi uma grande santa, muito humilde, muito obediente aos mandamentos da Igreja Católica. E enquanto eu falava isso, eu lembrei de uma coisa que eu quase esqueci de falar, que ela tinha dons sobrenaturais. Ela falava que ela via a alma das pessoas. Ela conseguia saber se uma pessoa era confiável ou não só de olhar para ela. Ela tinha esse dom do Espírito Santo de ver as almas, né? E as pessoas que ela via que eram más, ela ensinava com humildade, com compaixão. Ela sempre buscava ensinar essa pessoa a seguir um caminho melhor. E as pessoas que ela via que eram boas, ela inspirava ainda mais nas pessoas essa busca pela perfeição para que elas se tornassem santas também. Então, não só ela tinha esse dom sobrenatural de enxergar a natureza de uma forma que a ciência da época não conseguia, né? Ela tinha um conhecimento sobrenatural da natureza, ela também tinha esse dom sobrenatural de ver as almas das pessoas. Então, é isso que eu tenho para falar sobre Santa Hildegarda. Alguma pergunta? Você achou algum poema pra gente aí? Oi? Achou algum poema dela pra ensinar pra gente no dia de hoje? Não, eu não busquei, mas eu vi as músicas dela. Se vocês quiserem, eu coloco a música dela aqui no Spotify para vocês ouvirem. São bem O interessantes. João Pedro vai colocar na descrição do vídeo. E esse negócio da mulher na Idade Média, essa bruxaria, eu estudei na faculdade isso aí. Porque teve uma matéria só de Idade Média e um dos capítulos era sobre a mulher na Idade Média. Tem muitas ideias erradas, né, que alguns historiadores falam, né, estudar sobre a Idade Média é bem nebuloso, né, porque você vai ter pessoas que vão criticar a todo custo e pessoas que vão defender a todo custo, e na verdade fica ali num terreno nebuloso, no meio termo ali, você não sabe se é mais para um lado ou para o outro. É que na verdade foi o contrário, né, porque na Idade Antiga a mulher era super desvalorizada mesmo, né? E aí, na verdade, com a Idade Média, a mulher começa a ser valorizada, entendeu? E aí tem relatos disso, né? Inclusive essa questão das mulheres, tinha muitas mulheres, não era a maioria, mas tinham muitas mulheres médicas, né? De fato médicas mesmo. Não eram bruxas, na verdade, essa questão da bruxaria foi na passagem do século XII para o XIII, se eu não me engano,
que na região ali germânica, anglo-saxônica, mais ou menos ali, começam a confundir as médicas com as bruxas, começam a misturar, entendeu? Isso já no fim da Idade Média, entendeu? Na verdade, a Idade Média, a transição da Idade Média para o Renascimento, começa ali no... Idade Média Baixa, né? Você diz. Entendeu? É que a gente pensa que a Idade Média, tipo assim, começou no século V e foi até o XV, entendeu? Mas na verdade houve uma transição, porque a Idade Média a gente pode dizer bom, vou tentar sintetizar, né? A Idade Média a gente pode dizer que foi a influência da Igreja na sociedade europeia, resumindo, entendeu? Que é a cristandade. Então o Evangelho estava permeando a sociedade ali, né, europeia. E isso começa a romper com Filipe IV, o Belo, o rei da França, quando ele, talvez o primeiro sinal dessa transição, né, entre a Idade Média e o Renascimento, que ele sequestra o Papa da época, que eu não lembro o nome, e parece que até houve agressão no Papa, porque ele queria que o Papa fizesse alguma coisa, agora eu não lembro exatamente. Então começa a transição, eu acho que é século XII ainda, final do século XII, começa essa transição. E aí o Renascimento nada mais é do que a tentativa de retomada da Idade Antiga, entendeu? A história nunca é exata assim, né? Sempre tem uma série de fatores conhecidos e não conhecidos, né? Que influenciam a mudança de pensamento da época. Porque na Idade Média a igreja ela também ela tinha um monopólio do discurso, um monopólio do pensamento, né? E a Inquisição ela não permitia que as pessoas que pensassem algo oposto à igreja falassem qualquer coisa, né? Então teve também essa certa reação de pessoas que queriam falar outras coisas, né? Tanto que hoje em dia a Inquisição ela é vista como um grande erro da Igreja Católica, né? Se ela não tivesse perseguido tanto pessoas que pensavam, né, de forma diferente, que queriam falar coisas diferentes, provavelmente o que elas tinham para falar teria sido esquecido, né? Mas justamente que a igreja perseguiu, teve essa certa revolta e pessoas que queriam falar coisas contra a igreja, e acho que acabou tendo o tiro acabou saindo pela culatra, né? Tipo, teve bastante disso também. Mas e aí é o que você vê também no começo do pensamento filosófico moderno, né? Que é um rompimento com aquela forma teológica e escolástica de se pensar, né? Por mais que ainda permeasse bastante a forma de pensar, né, dos pensadores, mas contemporâneo, logo depois do que é considerado o pai da filosofia moderna, que é o Descartes, e o Spinoza, né? Que nega totalmente o Deus transcendente, pensa no Deus imanente, ou seja, já simbolizando essa vontade de pensar de forma diferente, pensar de forma independente, né? O próprio Giordano Bruno também, né, é um símbolo que representa meio que o começo assim dessa revolta, que já tinha antes dele, né, mas que representou esse começo dessa floração, né, de se querer pensar de forma autônoma, né? Que aí meio que representa como que essa opressão, de uma certa forma, né? Essa perseguição da Igreja Católica na Idade Média, qualquer pessoa que pensasse algo diferente, por mais que tinha o propósito de defender a fé contra as heresias, né? Acabou saindo, o tiro saiu pela culatra, né? Muitas pessoas queriam falar coisas que elas pensavam, né? Mas então teve uma série de fatores, né, que levou ao fim da Idade Média, e teve também toda essa transição, né, para a Idade Média, né, quando Roma primeiro perseguia os cristãos, depois para de perseguir os cristãos, depois adota o cristianismo como a religião oficial, e tem a Igreja Católica que vai se organizando cada vez mais, e aí coloca a sede em Roma, enfim, a história é sempre muito gradual, né, sempre muitos fatores. Mas e aí realmente
quando a gente vai falar sobre coisas da Idade Média, sempre, justamente por ser um domínio da Igreja Católica, né? É sempre um terreno muito nebuloso, porque pessoas que são católicas tendem a defender a todo custo e até a negar algumas coisas, alguns fatos históricos para defender a Igreja Católica, mas também tem como as pessoas que defendem a Inquisição, né? Mas também você vai ter muitas pessoas que, por se oporem à Igreja Católica, elas vão querer falar que a Igreja Católica é a grande vilã, que matava todo mundo, que não sei quantas milhões de pessoas morreram na igreja. Tudo mentira, né? Tipo, tem exageros e tudo mais. E pesquisar a verdade sobre a Idade Média é sempre muito difícil, né? Porque sempre vai ter as pessoas que vão defender a todo custo e as pessoas que vão criticar a todo custo. Então você imagina que a verdade fica num terreno nebuloso ali no meio termo, né? Provavelmente. Mas uma música dela aqui. Essa aqui, ela é mais instrumental. Ó, você vê como tem elementos da Idade Média. Mas também tem um muito bonito dela. Acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Essa aqui já tem bem mais essa característica de música sacra, né? Já vem esse vocal feminino, né? Com esse tom mais lírico. Então a música dela é uma música que tem características do que a gente chama hoje de música erudita, com uma música religiosa, sacra, com uma música medieval, né? Tem vários... tem uma junção de elementos ali, né? É quase um estilo musical que se perdeu no tempo, né? A gente parece que a gente vê as músicas medievais e as músicas eruditas como se fossem duas coisas diferentes, mas na verdade tem uma transformação gradual. E as músicas da Santa Hildegarda mostram isso mais ou menos.